Rússia em fase de conclusão do reforço militar na Ucrânia. Zelensky afirma que a cidade de Kherson já não tem vestígios de civilização. Mais mortes em protestos no Irão. Polícia terá aberto fogo sobre manifestantes em mesquita sunita na cidade de Zaidan. Alta tensão no último frente a frente antes das presidenciais no Brasil. No final, Bolsonaro admitiu aceitar o resultado, seja ele qual for. Tempestade tropical na Algai faz pelo menos 45 mortos. Nas Filipinas, intempérie ameaça agora a capital do país, Manila, que tem 13 milhões de habitantes. Elon Musk assume controle do Twitter e promete avaliar políticas de publicação. O reforço militar na Ucrânia, que Vladimir Putin anunciou no meio da contraofensiva de Kiev, está perto de concluído. Isso mesmo foi-lhe formalmente anunciado pelo ministro da Defesa russo. Sergei Shoigu apresentou números específicos. 82 mil reservistas já foram mobilizados para a linha da frente, que se estende por mais de 1.000 quilómetros, e 218 mil estão a terminar os treinos para fazerem o mesmo. Na conturbada zona de Kherson, as forças de Moscou continuam a deslocar civis para território sob controle russo, num processo que o governo ucraniano chama de deportação. A batalha pelo domínio final da cidade estará iminente. Nas palavras do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia está a tornar Kherson numa região sem vestígios de civilização, sem as coisas elementares que a maior parte dos países tem. Antes da chegada da Rússia, afirma, esta era uma região normal e segura, eram garantidos todos os serviços sociais. Agora está literalmente a ser transformada numa zona de exclusão. Os sucessivos ataques a infraestruturas energéticas deixaram 4 milhões de ucranianos sem eletricidade, diz Kiev, onde o presidente da Câmara, Vitaly Klitschko, garante que tudo funciona em modo de emergência, com as reservas a 50% do habitual. Segundo as forças ucranianas, pelo menos 6 pessoas morreram em bombardeamentos na zona de Zaporizhia. Em Nikopol, dezenas de edifícios residenciais ficaram parcialmente destruídos. Milhares de casas nas redondezas ficaram sem qualquer abastecimento de energia. Os protestos não param no Irão e a cidade de Zaidan, junto à fronteira com o Paquistão, voltou a estar no foco da violência. Segundo grupos de direitos humanos, a polícia cercou uma mesquita sunita, onde se concentravam manifestantes contra o regime, e abriu fogo. Há registro de pelo menos 2 mortos, embora haja relatos que apontem para 3 vezes mais. Entretanto, o responsável pela polícia local foi afastado de funções. Foi divulgada uma rara declaração oficial a reconhecer o excesso de violência durante a repressão dos protestos em Zaidan, a 30 de setembro, o que viria a incendiar a vaga de contestação. Estima-se que só nesta cidade tenham morrido quase 1/3 das perto de 300 vítimas mortais que a revolta já fez no país. O regime continua a culpar as potências ocidentais pelo aumento da insurreição. O alerta surgiu por volta das 2h30 da madrugada e foi dado pelo próprio Paul Pelosi, o marido da presidente do Congresso dos Estados Unidos. Um homem tinha invadido a residência de Nancy Pelosi, em São Francisco. Não a tendo encontrado, uma vez que o líder democrata estava em Washington, acabou por agredir violentamente Paul Pelosi, de 82 anos, com um martelo. William Scott, responsável pela polícia local, revela que o atacante, entretanto detido, se chama David Papi, tem 42 anos e enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão com arma letal, violência contra pessoa idosa, entre outras. Paul Pelosi sofreu um traumatismo craniano e graves ferimentos num braço e nas mãos, mas não corre perigo de vida. Os motivos por detrás do ataque não são ainda conhecidos, mas a menos de 2 semanas das eleições intercalares norte-americanas, muitos políticos já vieram invocar o episódio da invasão ao Capitólio e o aumento exponencial de ameaças contra membros do Congresso.
Não se esperava propriamente um debate calmo e moderado e não desiludiu o último encontro entre os dois rivais antes do desfecho das presidenciais brasileiras este domingo. Cada um dos candidatos teve praticamente rédea livre, com acusações mútuas de corrupção. A prometida subida do salário mínimo foi arma de arremesso. Você se comporta como o pai dos pobres, mas em 2020, para atender os pobres que foram obrigados a ficar em casa, nós demos auxílio emergencial de R$600. O que fica para o jovem do Brasil? Você disputando uma eleição e com um percentual, segundo essas pesquisas fajuta, alto, que o crime compensa. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de você. Não quero ficar perto de você. E a diversidade de argumentos e insultos só aumentou ao longo dos 90 minutos de debate. A única coisa que você fez foi negar vacina no tempo certo e permitir que mais de 300 mil pessoas morressem sem necessidade nesse país, e um dia você pagará por isso. Recolhemos milhares de armas e tocando fogo em praça pública, porque no meu governo a gente vai distribuir livros. No final do encontro, que foi organizado pela TV Globo, o atual presidente deu uma entrevista à estação, como relata o jornal Folha de São Paulo, e há uma afirmação que está a dar muito que falar. Bolsonaro declarou que quem tiver mais votos leva a vitória, entenda-se, ou seja, abrindo aparentemente a porta à aceitação do resultado, seja ele qual for. Pelo menos 45 pessoas morreram no sul das Filipinas em deslizamentos de terra e inundações na sequência de fortes chuvas. As autoridades reviram em baixo o número de vítimas horas depois de terem anunciado 72 mortos, 14 desaparecidos e 33 feridos. A tempestade tropical Nalgai atingiu este sábado o território e ameaça agora a capital Manila, onde habitam 13 milhões de pessoas. As fortes chuvas começaram na noite de quinta-feira na região. A intempérie obrigou já a retirada de mais de 7 mil pessoas. Em setembro, o tufão Noru matou pelo menos 10 pessoas e deixou um rastro de destruição. Esta filipina afirma que o último tufão lhe danificou a casa e ainda não conseguiu reconstruí-la. Teme agora que fique destruída. Tenho medo da tempestade, mas tenho de sair para trabalhar. Caso contrário, os nossos porcos passarão fome, se eu não os alimentar. As autoridades do país suspenderam os serviços de ferry em grande parte do arquipélago e colocaram em espera mais de 100 voos devido à tempestade Nalgai. Em média, mais de 20 tufões atingem as Filipinas todos os anos. Em abril, cerca de 150 pessoas morreram após a passagem da tempestade tropical Maggie. Elon Musk é o novo dono do Twitter. O homem mais rico do mundo fechou o acordo para a compra da rede social por 44 mil milhões de euros. Musk assume-se como o defensor fervoroso da liberdade de expressão e pretende reduzir as limitações ao conteúdo publicado. O empresário fez saber que formará um conselho de moderação de conteúdo no Twitter para avaliar a futura política de publicação e de restabelecimento de contas proibidas. No entanto, a União Europeia já avisou que no seio do bloco o pássaro, referindo-se ao logótipo do Twitter, voará segundo as regras europeias. Nas ruas, os utilizadores da rede social estão preocupados. Esta mulher diz que tem havido alguns problemas no Twitter e todos sabemos disso. Portanto, só espera que ele traga as mudanças e que faça tudo sobre a liberdade de expressão. Para este norte-americano, se ele não permitir o controle das conversas para limitar o discurso do ódio e coisa do género, então pensa que poderá ser pior para as pessoas e criar um ambiente político mais antagónico. Ao lado do presidente executivo da Tesla estará um príncipe saudita. Al-Walid bin Talal tornou-se no segundo maior acionista do novo Twitter, logo depois de Elon Musk. O Big Ben dá o exemplo a todos os relógios da Europa que este fim de semana avançam 1 hora para a hora de inverno. Passa a amanhecer mais cedo, mas também anoitece mais cedo. Mudar a hora é algo que pode ter os dias contados, já que a Comissão Europeia propôs o fim destas mudanças em 2018, uma medida aprovada no ano seguinte pelo Parlamento Europeu, mas que não tem data prevista para ser implementada. Há também a proposta de mudar os fusos horários. Atualmente, na Europa, há 3 zonas horárias principais. A hora central europeia, em que está a maioria dos países, a hora oriental, em que estão a Suécia, a Grécia e vários países do leste europeu, e a hora ocidental, com Portugal, Reino Unido e Irlanda. A proposta inclui 4 zonas baseadas nas atuais horas de inverno. Portugal continental e a Irlanda passam a ter a mesma hora que os Açores, França, Espanha e países do Benelux alinham-se com o Reino Unido e os restantes países mantêm a hora atual.
A proposta tem agora de ser estudada pela presidência rotativa da União Europeia, que pertence a partir de 1 de janeiro à Suécia. Esta pode ser a última vez que somos obrigados a mexer nos ponteiros do relógio para nos alinharmos com as horas de inverno ou de verão.